O que não fazer em venda, segunda temporada, 12º episódio. Olha só, Luiz, estamos aqui firmes e fortes, né, Lu? E estamos chiques. Muito. Nós temos roupas bonitas. Sim. Nós temos caneca. Olha que legal, canequinha. Aqui. Como é que eu faço pra ganhar uma dessa aqui, Hugo? Tem que participar, tem que vir falar aqui com a gente, a personalizar. Não é todo mundo, não tá à venda. Não é todo mundo que tem. É isso aí. Só quem senta aqui participa. É exatamente isso aqui, que as coisas da nossa produtora, Ivanete Araújo. Tão chique demais. Ah, Ivanete, obrigado, viu? E olha só, estamos chiques também, já vou falar daqui a pouco, porque hoje fomos forçados a até passar perfume para gravar esse episódio de hoje. Mas olha só, O Que Não Fazer em Vendas é um programa aqui que nós fazemos semanalmente na Vesa TV, que você assiste no vesatv.com.br. Legal, uma programação 24 horas por dia sobre negócios, vendas e marketing, um canal muito bacana. Os nossos programas você também acompanha no canal do YouTube, sim, da Vesa TV, uma playlist específica de O Que Não Fazer em Vendas. E para você que gosta de ouvir nos momentos que o Luiz vai falar quais momentos são, você pode também procurar O Que Não Fazer em Vendas no Spotify, playlists lá dedicadas para os nossos programas, não é isso, Luiz? Especificamente para a hora que você está fazendo arroz, né? Para a hora que está passando pano no chão. É isso aí. Para a hora que está fazendo aquela caminhada. Então, vamos até modelar a nossa forma de falar, porque nossos ouvintes não estão só vendo a gente, mas eles estão ouvindo também o que a gente está falando aqui. Estamos lá no Spotify e tem uma playlist específica que a gente criou também, só com os nossos episódios no Spotify. É isso aí. Para saber, poxa, eu quero pegar o link dessas playlists todas, quero procurar você, Luiz, nas redes sociais para ter esses links. Quais redes sociais as pessoas te acham, Luiz Schmidt? Até no TikTok, mas no Instagram. Eu tenho lá toda quinta-feira, abro uma caixinha de pergunta, que a sua pergunta pode virar, a gente pode falar sobre ela aqui. Então, Instagram, @Luiz Schmidt, você vai me encontrar lá, com certeza. É isso aí. E eu, principalmente no LinkedIn, para os assuntos de vendas e marketing, para os assuntos que a gente trata aqui, Hugo Palestrando. Você me acha no LinkedIn como Hugo Palestrando e me acha no Instagram também como Hugo Palestrando. Lá no Instagram, alguns outros assuntos, mas se quiser bater papo, qualquer uma dessas redes está lá à sua disposição. Certo? Tamo junto. Muito bem, olha só, hoje aqui temos ela de ex-tímida vou começar de novo, que eu não posso nem gaguejar na hora de falar isso. De ex-tímida a comunicadora premiada, através da fotografia e das formações em desenvolvimento humano, tem um olhar diferenciado sobre a comunicação e sobre a imagem. Constrói estratégias de comunicação, postura e imagem pessoal através de um olhar sistêmico. Estamos falando aqui de Nayara Falkowski. Muito boa tarde, que bom estar aqui com vocês. Eu estou me sentindo meio que uma celebridade. Mas com certeza. Não, e o debate foi o seguinte, quando a gente viu ela chegando, imagem pessoal, postura, e a gente falou, não, pelo menos... 2 minutos atrás, eu tava com a camiseta toda zoada, eu falei, não, vamos colocar uma outra roupa, porque a imagem da pessoal... eleição de 2010. Tava lá, né? Nossa, não, vamos mudar, que agora o negócio é comunicação. Não é só o que vai além das palavras. O que vai além das palavras. É isso aí. Vitão, coloca na tela aí pra gente, hoje o tema é o que vai além das palavras, a imagem pessoal e comportamento em vendas é o tema desse O Que Não Fazer em Vendas, certo, Luiz? Hugo, pera lá, a gente fala de vendas aqui, e a gente necessariamente falando de comunicação, né? Imagem pessoal, eu não sou um cara mais bonito. Você também não. Nesse ponto já não estamos com nota 10. Mas o que isso tem a ver com vendas, Hugo? Eu acho que não tem muito não, mas aqui a gente vai deixar para a Nayara então explicar para a gente. Nayara, o que a imagem pessoal tem mais se conecta com vendas, na sua opinião? Poxa, já começamos com uma pergunta assim bem importante, né? Primeiro de tudo, porque a nossa imagem pessoal é nosso cartão de visitas. Então, se a gente está trabalhando com vendas, a gente precisa gerar credibilidade em quem vai comprar da gente. Sim. Então, se eu começo com uma imagem que não gera tanta credibilidade, isso vai impactar necessariamente em como aquela pessoa vai interpretar a mensagem que está vindo de lá. Então, para eu ter que encurtar o caminho, óbvio que quando eu tenho uma linguagem corporal, uma imagem pessoal já facilitando esse processo, a gente corta aí pelo menos 93% do caminho para que a pessoa interprete a gente de uma forma diferente. Olha só. Então é importante. E aí, indo nessa linha de perguntas, quando a gente fala de imagem, o que está dentro deste imagem pessoal? Então é roupa? É cabelo? Se eu tô com um alface no dente? O que contempla isso?
Excelente pergunta, que muita gente atrela aos elementos de imagem somente as vestimentas, quando na verdade é todo esse conjunto de comportamentos e de elementos que a gente coloca no nosso comportamento do dia a dia, no nosso caminhar do dia a dia. Então, quando a gente fala de imagem, a gente está construindo aquilo que vai ficar na mente do cliente. São as minhas roupas, o meu tom de voz, a minha linguagem corporal, tudo isso que está agregado dentro do processo da comunicação. Então, a mensagem, ela vai ser escutada depois. Primeiro, eu preciso transmitir valores, postura, uma história, através daquilo que eu estou dentro de mim. Então, a nossa concepção de imagem visual, que é só um dos elementos, ela vai fazer parte dessa construção da imagem como um todo. Boa. Tem um livro que eu falo normalmente que é um livro que o título dele é horrível, mas é um livro muito bom, que chama Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Né? E o autor, eu não me lembro agora o nome do autor, mas vou pesquisar daqui a pouco, vou lembrar. Ele fala assim que todo bicho, quando se aproxima de outro bicho, em 5 segundos ele toma a decisão, se ele bate, se ele corre ou se ele se relaciona. E aí ao longo desse... que igual eu falo, um título é péssimo, né? Como convencer alguém em 90 segundos. Mas ele é um manual de programação neurolinguística, porque basicamente ele vai desenvolvendo ali no livro, te ajuda a desenvolver ferramentas para você causar símbolos na comunicação, proporcionar símbolos na comunicação para que o outro decida não bater, não correr, mas sim se relacionar. E aí, tem muita sutileza nisso, não tem, Nayara? Tem muita sutileza. Porque a gente precisa olhar para os nossos comportamentos centrais, que são referências desde quando a gente era pequenininho. E aí, quando a gente vai trazendo para o nosso dia a dia, a gente vai tendo clareza desses comportamentos, a gente vai vendo, meu Deus, então era isso que eu estava fazendo, que eu estava espantando o cliente? Então, a gente vai melhorando esse processo da comunicação para sair justamente desses processos da neurolinguística que ele traz, que são os processos de luta-fuga ou de convencimento, né, que deixa a pessoa mais perto ali daquele processo, né? A paralisia, a luta ou fuga. Então, a luta é justamente ir para o relacionamento. Eu não quero atacar aquela pessoa, eu quero chegar mais perto dela. Então, para a gente ter essa credibilidade, a gente vai ter que emitir alguns sinais, tanto na nossa linguagem corporal, quanto na nossa comunicação visual, de uma forma que o outro saiba que tem coerência. Uhum. Se não tiver congruência entre esses símbolos, vai acionar um sinalzinho de alerta que todo o cérebro tem, parece uma sirenezinha que fica gritando lá no fundo, que fala, perigo, perigo. E aí o cliente já entra naquele negócio de, eita, peraí, será que eu vou confiar nessa pessoa? O que acontece? A gente acaba gastando muito mais saliva para falar dos benefícios daquilo que a gente tem a vender. Nossa, é incrível isso, porque assim... E a gente já tá não é? Aqui. Teve um episódio nosso que a gente já tratou muito, e me valida essa questão aqui, Nayara. Existe um dispositivo no cérebro, na nossa mente, que é o de reconhecimento do risco, certo? Sim. O homem e a mulher das cavernas, nós não éramos os mais fortes, nem os mais rápidos, nem éramos os mais resistentes, mas éramos os que corriam mais rápido para dentro da caverna. Legal? Faz sentido? Sim, sim, sim. Partindo do ponto que... Luiz, me chuta a canela aqui se eu estiver falando besteira, tá? Beleza, pode deixar. Tá no dispositivo aqui de segurança. A gente já conversou... a gente já conversou aqui sobre o seguinte, que o maior concorrente de uma empresa não é a outra empresa que faz a mesma coisa que ela faz. O maior concorrente de qualquer vendedor é a não decisão do cliente. Nesse sentido, pelo que você está trazendo, primeiro, se você valida essa questão, se faz sentido, né, que o maior concorrente de um vendedor é a não decisão do cliente, e como ele trabalha, então, essa comunicação pessoal, quais são os primeiros elementos que ele tem que começar a refletir para que esse elemento de risco na mente do cliente não seja disparado pela comunicação pessoal que ele tem. Eu vou começar pelo que ele não tem que fazer. Opa, boa. Afinal de contas, estamos no que não fazer em venda, certo? Boa, gostei. É justamente esse mascaramento do que ele realmente é. Quando a gente está dentro de uma empresa, isso é importante até para posicionamento pessoal, a gente precisa estar ali entendendo qual que é a cultura daquela empresa, quais são os valores daquela empresa, para eu ver se eu consigo ser eu dentro daquela empresa. Porque se a pessoa entra numa empresa e ela não tem compatibilidade com aquela cultura, com aqueles valores, ela começa a vestir uma máscara. E isso necessariamente vai para a linguagem corporal. Entendi.
Não tem como fingir. A gente não tem acesso a 100% da nossa linguagem corporal, do nosso inconsciente. A linguagem corporal é muito mais reativa do que ativa, então a gente vai perceber isso ao longo do processo. Então eu posso estar na frente do cliente querendo vender, porém eu já estou ali naquela expectativa de fechar e fazer aquela conversão e coisa do tipo, minha linguagem corporal deixando a minha musculatura toda tensa, e o cliente vai ficando desconfortável na frente daquela pessoa. E aí o que acontece? Ele fala, não quero. Nem sei explicar por quê. Alguma coisa dentro dele tá falando assim, não é genuíno, não é autêntico. Exatamente. Então não é genuíno, não é autêntico, eu não posso ficar aqui porque é um perigo para mim. Ou eu vou comprar, vou me arrepender. Ou eu vou comprar e vou dar muito trabalho. Porque tem esse processo. Da gente fechar qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de cliente, e aquele cliente começa a virar um problema para a vida de uma pessoa, para a vida de uma empresa. Sim. Porque ele começa a colocar no Reclame Aqui, ou ele começa a divulgar nas redes sociais que está sendo mal atendido, justamente porque não teve coerência e nem transparência dentro dessa negociação, por conta dos fatores anteriores de não estar ligado a valores pessoais, aos valores da instituição. Então, esse é o que não fazer. Por favor, você que é vendedor, você que trabalha com vendas, qualquer coisa do tipo, primeiro se posicione em ambientes que têm compatibilidade com você e com a sua história. Que assim você vai ficar muito mais confortável, muito mais autêntico dentro da sua comunicação. Isso vai fazer completa diferença. E aí, o que a gente vai fazer? Exatamente isso. Começar a entender quais são os meus valores, quais são os meus processos, o que me representa, o que não me representa, para que eu fique confortável dentro da minha comunicação. Então, muitas das vezes, a gente quer aprender muito sobre símbolos, sinais, linguagem corporal, quando isso pode ser leve e fluido. Só a partir do momento que eu sei, que eu tomo consciência de que tipo de vendedor que eu sou. Excelente. Várias perguntas aqui, mas eu quero traçar uma linha de raciocínio. Às vezes essas máscaras elas são necessárias, e eu vou dar um exemplo para corroborar com a minha pergunta aqui. Comecei a minha jornada de trabalho como atendente de call center, mas aonde eu me formei foi quando eu fiz um curso técnico e fui para uma grande empresa. Aí eu deixei de ser o atendente e passei a trabalhar junto com engenheiros, pessoas que falavam 4 idiomas e tal. Ali foi onde eu aprendi a colocar nó de gravata, que hoje eu sei, muito gente nem sabe. Porque eu, junto com outros meninos ali, o cara fala assim, tem que pôr gravata, cara. O gerente tá de gravata, põe gravata. E aí eu aprendi a usar sapato, a usar aquela roupa no dia a dia. Não, foi o que me formou. Não é como eu vivo hoje. Mas eu usei aquela máscara por um tempo e ela foi extremamente importante para a minha formação, porque eu estava no começo. Então, essa adequação, ela é em algum momento necessária ou tem alguma condição onde ela pode ser benéfica? Sim. Não que necessária, não necessária. Eu acho que a palavra não é necessária de fato. Mas ela é vivenciável. Até porque o ser humano só sabe o que ele gosta e o que ele não gosta da feita que ele experimenta. Boa. Então a gente precisa passar por algumas situações para a gente experimentar, ter aquele acervo de vivências, aquele acervo de experiências, para você saber se posicionar. O maior erro das pessoas é querer se posicionar sem ter experimentado. Porque ele vai olhar e falar, pô, não funciona. Então, o que acontece? E hoje acontece demais isso. As pessoas se moldam em caixas para ser alguém, ao invés de entender os seus elementos e começar a fazer aquele movimento. Então, experimentar é necessário. Você experimentou aquele processo e isso faz você ser quem você é hoje. Leve. Eu não vou fugir dessa regra. Se hoje vocês me veem como essa pessoa elegante, que eu nem vejo tanto assim, eu já fui a menina porra louca. Eu já tive um movimento assim completamente aleatório. Né? Eu também já fui cabeludo. Então, mas assim, eu já... Não, gente, desculpa. Mas na minha época rock and roll, era rock and roll total. Eu já fui também a pessoa que se vestia de forma infantil. Por estar fugindo, por estar entendendo que não queria ter um movimento igual ao das outras pessoas, coisas do tipo. Então, existe esses processos de desinfantilização da imagem, existe o processo de você experimentar o que você gosta e o que você não gosta. O que é importante é a gente se permitir, porque é justamente falar, não é isso, é pra cá, eu vou tentando, eu vou fazendo. E a gente vai moldando a nossa forma de se comunicar, a nossa linguagem corporal e fazendo diferença nesse movimento. Beleza. Então, partindo desse princípio, no meu caso foi importante saber. Quando a gente fala em vendas, a gente tem pessoas que elas
estão começando a carreira, então você que é o jovem, está começando a carreira, para ele também saber que, legal, é importante você ter a sua genuinidade, saber como é ser genuíno, né? Sim. Mas a gente estava até falando isso no off-topic aqui, né? É importante também você se conhecer. Porque é o que você falou, muitas vezes a pessoa ela começa a falar, não, peraí, eu sou do time do marketing digital, é camisa preta e beleza, é isso aí. Se não tem camisa preta, eu não trabalho. Tá, mas você não vai ter a experiência de trabalhar num lugar que tem terno e gravata, às vezes você fica muito bem ali, com aquele linguajar um pouco mais rebuscado, diferente do seu, que você trabalhava na loja de disco e agora você trabalha no escritório. Mas se juntar os dois, vai ser você. Com essas duas experiências. Exato. É isso que faz diferença. Um exemplo meu. Eu vim da produção audiovisual. Necessariamente o povo usa preto. Né? E por uma questão de dress code, a gente precisa ser invisível no evento para não chamar a atenção. Sim. Só que eu hoje, Nayara, tenho uma aversão a preto porque ele não me representa. É isso. E eu tô justamente nesse movimento de entender, como é que eu posso fazer cobertura de eventos, porque eu também fotografo, né? E junto com a minha equipe, como é que eu posso fazer isso de uma forma que eu possa ser eu? E aí eu falei assim, tem o azul marinho, que também é escuro, também passa como despercebido dentro de um evento e não fica necessariamente tão preso ao preto. Então a gente vai percebendo esses movimentos justamente por ter vivenciado. E para isso eu precisei ser o quê? Fotógrafa materno-infantil. Eu passei a ser fotógrafa de retratos. Então é uma divergência muito grande de linguagem né, dentro do movimento. Para poder entender dentro dos eventos como que eu posso me posicionar. Então é importante a gente vivenciar, porque às vezes a gente descobre coisas sobre a gente que não é dentro da nossa bolha que a gente vai descobrir. Posso pegar a vez da pergunta de novo? Eu tô tomando a pauta aqui. Indo na linha, tá interessante. Se não tivesse interessante... Não, eu tô anotando aqui, depois eu vou ficar fazendo lição de casa. Indo na linha da comunicação verbal, né? E aí, de novo, vou falar igual o Augusto. Me corrija se estiver errado. Tem um vendedor nosso que ele é carioca. Um sotaque muito carioca e tal. E aí, em algum momento, ele estava tentando mudar isso. E aí eu fui fazer algumas visitas com ele, eu percebi que assim, o sotaque dele chamava a atenção do cliente. É diferente. O problema é que tinha alguns tons de português ali que ele falava errado. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, mantenha o seu sotaque, o pessoal gosta desse sotaque, não perde isso. Só que olha, nesses pontos aqui, melhora o teu português. Ele, por quê? Eu falei, você vai começar a vender mais caro. Aí, como assim? Eu falei, os caras estão achando que você não sabe o que está fazendo. Por causa desse negócio. Aí ele, puxa, é verdade. Então, você vê alguma correlação entre a forma como eu falo e o quanto de... enfim, como ele percebe isso e o quanto isso interfere na negociação? Com certeza. Porque isso vai dentro de alguns princípios. Primeiro, o nível de instrução, ele vai mexer, sim, nesse movimento do cliente ter confiabilidade ou não naquilo que está se comunicando. Se a imagem já abriu portas, a mensagem precisa sustentar. Então, se a mensagem não está congruente com a imagem, começa a virar máscara. Repete isso. Quando a imagem abre portas, repete isso para mim que eu achei muito interessante. Quando a imagem abre portas, a mensagem precisa sustentar. Olha que interessante. Não adianta ser bonito, tem que ter conteúdo. Então, foi o que eu falei. Não adianta nada um frasco bonito de perfume se o perfume é horroroso. Então, a gente precisa ter essa congruência nessa tríade da expressão que eu chamo. Imagem, mensagem e comportamento. Então, a imagem abre portas, a mensagem precisa sustentar. E o comportamento, ele vai credibilizar pro final das coisas. Vai meio que fazer a fidelização da pessoa ali. Então, é o que vai fazer o cliente realmente olhar e falar, cara, ele entende do que eu tô falando, porque a linguagem, que são canais, né, são símbolos verbais, é compatível com o que eu tenho dentro da minha vivência. Então, sim, se a gente precisa conversar com uma pessoa que vai ter um nível de instrução maior, é muito importante que eu também faça a lapidação da minha linguagem verbal para que aquela pessoa possa, sim, entender que a gente conversa no mesmo nível. Que é um dos princípios da persuasão. Se a gente não está justamente nesse nível ou um pouquinho acima daquilo que a gente quer conduzir o cliente, ele não vem. Daí é importante, uma das coisas que a gente sempre fala aqui, tem algumas siglinhas de mercado que tem muita gente que é contra. Não, peraí, não vou seguir esse nome não. Mas aí quando você está frente a frente a um cliente em que ele vai te debater tecnicamente, você tem que saber falar o linguajar dele, para ele poder entender que você está no mesmo nível de entendimento, de consciência e de experiência sobre isso. Sim. Então, essa modelagem, ou seja, essa equalização, eu equalizar com o outro,
faz sentido porque eu vou mostrando o meu nível de conhecimento com base na comunicação, é isso, né? Exatamente. Você vai estabelecer um elo com aquela pessoa porque ela vai entender que nós somos da mesma tribo. É igual às regionalidades. Se eu for, a gente estava até falando assim agora, né, antes de começar aqui o programa. Se eu for no Pará, vai ter expressões regionais lá que só o paraense entende. Se eu for em Recife, vai ter expressões regionais ali que só o pernambucano e o recifense entende. Se eu vir para cá, para São Paulo, tem expressões aqui que só o paulista entende. Assim como no Sul. Na nossa capacitação técnica e também nos nossos mercados é a mesma coisa. Existem expressões que são características daquele mercado e que vão ditar se você está ali ou não. Sabe que aqui no Que Não Fazer em Vendas, um dos maiores esforços que a gente tem é de demonstrar que as coisas não são tão simples quanto alguns pintam, porque muita gente, principalmente no mundo digital, pinta muitas facilidades e coisas muito simples, resultados muito fáceis de serem alcançados, e a gente sabe que quando a gente vai executar realmente, tem suas tretas ali, tem suas complexidades. E o que a gente começa a perceber aqui é que quando a gente fala de comunicação e imagem pessoal, é a mesma coisa. Daí então a seguinte questão, né? De um lado, a gente tem a cultura organizacional de uma empresa, o design, talvez até design de serviço no qual ela se envolve, né, para efetivamente transportar ali a imagem que ela gostaria de fazer. De um outro lado, a gente também tem muitos gurus que dizem como você tem ou que você não tem que se vestir. Tem até uma outra pergunta mais para o lado pessoal que eu quero fazer depois. Como é que a gente consegue pegar essa cultura da empresa, essa comparação externa ou com esses gurus que tentam dizer como a gente tem que se vestir e o autêntico que eu tenho que desenvolver? Como são os primeiros passos para a gente começar a conectar essas coisas, né? Ou quais são os medos que a gente tem que deixar mais para trás para começar a conectar essas coisas? Rapaz, que pergunta complexa, hein? Gosta de botar em saia justa. Mas vamos lá. Primeiro ponto, inevitavelmente olhar para a nossa história. Entender quais são as nossas jornadas, qual é o nosso passo, o que foi que eu aprendi com a minha família, o que eu não aprendi com a minha família. Eu tenho um olhar sistêmico, então essa parte da família ela é importantíssima justamente porque ela vai trazer para a gente as nossas referências primárias. Sim, sim. Se a gente não tem essas referências primárias, a gente vai olhando para tudo que está ao redor e vai experimentando de tudo e nada serve. Sim, sim. Tem aquela frase do Alice do País das Maravilhas, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E eu discordo ainda dessa frase. Porque para quem não sabe o que quer chegar, onde quer chegar, vai repetir os caminhos do passado. Então vai repetir uma mãe, vai repetir um pai, porque isso vem geneticamente na gente. É DNA. Já está provado isso, é epigenética, trazendo aqui tecnicamente para quem for mais curioso e quiser pesquisar. Então, se a gente não percebe essas referências, eu também não vou saber o que é autêntico meu. Por quê? Todo mundo tem sim algo que é muito genuíno. No meu caso, eu tenho alegria. E aí, o que acontece? A minha alegria, ela era infantilizada. E isso me bloqueava no mercado para criar, para crescer. Por isso, eu precisei também adultizar um pouco mais a minha imagem, trazer um pouco mais a elegância. Fugindo um pouco dos blazers de plantão. Não sou a rainha do blazer. Já usei, ok? Para poder entender um pouco mais. Enfim, é aquele negócio que a gente vai movimentando. E aí, da feita que eu sei esses pontos de referência, eu consigo olhar também dentro da empresa, da cultura organizacional, dentro do dress code, dentro de uma empresa, que também há. Muitas empresas têm essa questão do uniforme. Sim. O que de elementos que são autênticos meus, que já me representam, eu posso agregar naquela imagem e fazer diferença dentro da empresa. Então, a gente pode ser intencional nesse sentido, sim, de poder fazer a diferença com pequenos elementos de imagem, de comportamento, de linguagem, até mesmo na tua característica pessoal de humores, de emoções, aquilo que você mais transmite. Tem muita gente que é muito séria, tem gente que é muito irônica, e aquilo é tão genuíno que faz diferença. Sim. Vou trazer um exemplo que eu adoro. Professor Clóvis de Barros Filho. Grande, né? Grande comunicador que temos hoje por aí. Extremamente irônico. Muito. Mas percebe o tanto que aquilo é genuíno dele? Todo mundo fala, pô, é massa o jeito que ele fala. Né? É o contrário de professora Lúcia Helena Galvão, para quem não sabe, são grandes filósofos, que é um doce na comunicação.
Então a gente vai percebendo exatamente essas nuances que vão fazendo diferença dentro do nosso posicionamento e que, óbvio, vai fazer também diferença na hora da gente vender. Porque as técnicas de venda vão precisar necessariamente passar pelo nosso tom de voz. Aí eu vou puxar a pergunta, talvez a pergunta mais polêmica. Tem muita gente aí, eu vou dizer, muito influenciador, muita pseudo-autoridade, muito treinador de vendas, muito treinador de comunicação, tentando empacotar as pessoas. Dizer que o modelo deles é o que serve, dizendo que a fórmula deles é o que está certo, dizendo que para ser da turma dele você tem que se portar como ele. Quando eu estou empacotando as pessoas dessa forma, trazendo essa exigência para elas, qual o tamanho do desperdício de capital intelectual e desperdício de realmente crescimento eu estou causando, forçando as pessoas nesse sentido? Então, eu parto do princípio que o ser humano adulto também tem a sua responsabilidade em aceitar fazer parte daquele movimento. Tá bom. Então, por mais que a gente tenha os influenciadores que estão trazendo, cada um vai puxar a sardinha para si. Porque, querendo ou não, é um negócio. Ok. Então, todos esses negócios eles vão trazer coisas para si. Tem uns que realmente forçam muito a barra, tem outros que não. Porém, para onde aquela pessoa vai seguir, é uma decisão dela também. Uhum. Então, ninguém é forçado a nada, não, senão vira coação. E aí é outra coisa. A gente vai para outra esfera. Mas se aquela pessoa chega ali e, não, eu quero fazer aquele método, beleza, vá lá. Mas vai com consciência aberta de que aquilo não é um método milagroso. Não existe milagre, minha gente, não existe milagre. Uhum. O único milagre que teve nessa terra aqui foi Cristo, que veio e fez todos os seus milagres e tudo bem. O que existe é processo. Então, vá com seus 50% para receber os 50% daquele curso de uma forma que vai fazer diferença para você. Com cabeça aberta, com presença, com pé no chão. Senão você transfere para uma autoridade dessa, ou a sua visão de pai, de mãe, de qualquer coisa do tipo, aí é problema. Terapeutas de plantão, por favor, se acionem. Muito bem. Indo nessa linha do empacotar, eu tô guardando uma outra pergunta aqui depois, mas indo nessa linha do empacotar, outro dia eu fui falando com um amigo e ele ia casar, né? E aí ele falou, bom, vamos comprar uma roupa. Beleza, aí a esposa dele falou, tem que ser aquelas calças meio curtas. Aí ele, eu não vou colocar essas calças curtas, não. Aí ela, por quê? Essa calça curta com camisa pra dentro, isso é roupa de vendedor de carro. Aí ela, o que isso tem a ver? Aí ele, olha, todo vendedor de carro tá assim. Vendedor de carro e de seguro. Eu falei, então põe o terno. Eu lá sou pastor ou advogado. Ou seja, empacotou-se também pela forma como você se veste. E, de certa forma, às vezes, e aí a pergunta vai nesse sentido, o quanto que a forma como eu me visto me faz o outro entender sobre em que tribo que eu tô? Excelente. Ponto 1. Quando a gente trabalha retrato de posicionamento de imagem, a melhor forma da gente saber quais são os elementos que vão fazer diferença dentro daquele posicionamento é a gente entender o que ele já transmite e o que ele precisa transmitir. E a gente precisa ouvir o público. Boa. Porque se a gente não ouve, a gente fica numa esquizofrenia de que eu quero passar isso, passar aquilo outro, e não consegue ter uma assertividade também na parte do posicionamento de imagem. Dentro do meu time, a gente sempre trabalha com associações com consultoras de imagem também. Que é claro que a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo essa postura e vai fazendo toda a diferença. E a gente vai entendendo esses elementos como símbolos que precisam ser comunicados. Então, é um trabalho que não é tão simples. Mas eu sempre falo que se quer começar a melhorar esse posicionamento, essa imagem a ser transmitida, primeiro tira o excesso. Vai no basicão, para você depois usar esse básico como se fosse uma tela e pintar aquela tela com aquilo que você realmente é. Então a gente tira os excessos para depois colocar aquilo que realmente convém. Eu passei um tempão, quando eu estava nesse reposicionamento de imagem, vestindo só roupas básicas, até eu entender que eu gostava do monocromático. Até fazer o monocromático, depois eu tiro o blazer, prefiro uma jaqueta de couro, sem ser preta. A preta me apaga, o branco me traz mais... As cores claras me trazem mais elementos. E para algumas pessoas é completamente contrário. Eu olho assim, vai vestir preto? Vai, fera, vai vestir preto, porque vai ser melhor. Sabe? Porque vai trazer realmente
aquela imposição que a imagem dele já tem. Então, que a gente faz toda essa composição dentro de estúdio. Então, é um estudo que a gente precisa fazer, primeiro, estudando o público, estudando o objetivo, para que você possa pegar quais são os elementos que aquela tribo já conhece e quais são os seus para você agregar. Então, sempre tem esses passos. Primeiro de todos, o pertencimento. O que pertence naquela tribo? Aquele movimento ali. Tem até um livro muito legal que fala sobre isso, né? Tribos. Precisamos que alguém nos lidere. Né? Primeiro, pertencimento. O que tem naquela tribo que pertence ali? Como que eu posso levar o diferente para aquele movimento? Segundo, ordem. Como que eu vou transmitir uma lógica e uma ordem dentro daquela coerência de imagem que eu estou querendo transmitir? Na minha imagem pessoal, na minha mensagem e no meu comportamento. Aí eu chego para as trocas. Que aí eu vou começar a conversar e ouvir, conversar e ouvir e trazer para aquele movimento. O resultado disso é que a competência é altamente percebida. Boa. Uma outra pergunta. Manda bala. Em relação à comunicação, qual é a importância do saber respirar bem? Eita, total. 100% de importância. Ponto 1. Aí tu me obriga a ser mais profunda na resposta. Eu não sei ser rasa e nem faço questão de ser, tá? Quando a gente tá... Vamos para embriologia. A gente tem 3 formações de corpo aqui. Um que vai ser endodérmico, a parte ectodérmica e a parte do músculo que está ali no meio. Vou falar aqui em palavras mais simples para a gente não precisar realmente ser biólogo na história. O tecido de dentro, que vai dar origem a nossos órgãos de nutrição, que é respiração e digestivo, eles estão associados justamente ao processo de defesa do corpo humano. Então, se eu não respiro, eu não oxigeno meu cérebro e eu não consigo desenvolver melhor a minha comunicação. Resultado disso, começam as famosas âncoras verbais, né? Tipo, ou uma palavra que você seleciona, porque, na verdade, isso é uma forma do teu cérebro estar pensando enquanto você está falando. Então, as pausas de respiração, primeiro, trazem essa clareza, para que a gente possa ter justamente essa capacidade de perceber que tipo de palavras eu preciso falar. E segundo, para manter a gente presente. Sim. Pode ver, quem fica nervoso, primeira coisa que ataca a respiração. Segunda, dá dor de barriga. Principalmente se vai pro palco. Estar presente. Não vai. Porque isso é uma forma do corpo estar defendendo você daquela situação que ele interpretou que é de risco. Então a gente sai correndo. Percebi que eu tô ficando nervoso, primeiro assume o sentimento. Tô nervoso, caramba, não preciso falar pro outro, não. Só assume, tô nervoso, pera, calma. É só a interpretação da minha cabeça. Deixa eu calmar. A respiração, ela baixa esses níveis de adrenalina, baixa os níveis de cortisol. Facilita com que a gente tenha mais interpretação. Por estar oxigenando o nosso cérebro. Por estar oxigenando o nosso corpo. E aí você tem capacidade de raciocínio e ficar mais presente naquela situação. Eu também estava treinando uma outra pessoa, 2 pessoas diferentes e tal, e aí uma delas faz a parte de prospecção. Ou seja, ela tinha que respirar para começar a ligação. E aí, em algumas ligações, ela não respirava para começar. E aí ela começava, oi, tudo bem? Aqui é falando... E aí ela ia abaixando a voz. Aí eu falei para ela, respira e entende em que momento da frase tem que respirar de novo. Por quê? Porque a sua voz vai oscilar demais. E aí a pessoa vai perceber insegurança. Aí o primeiro ponto foi esse. Um segundo ponto foi o vendedor. Ele estava falando e tal, mas ele não respirava. Então a voz dele ia diminuindo e ele ia assim, ele ia se murchando. Aí eu falei, cara, você percebe que isso você demonstra insegurança no teu ponto? Total. Porque o próprio cliente meio que ia percebendo isso. Lógico. Então, faz sentido essas 2 colocações? Total sentido. Tem um exercício que eu sempre passo em treinamentos, olha, guarde isso para você. Que eu sempre passo em treinamentos, que é justamente fazer a pessoa performar com o pulmão espremido. Na postura... Como isso? Na postura da timidez. Vamos fazer um teste aqui. Se você consegue falar bem com a postura da timidez, quando você abre o pulmão... É completamente diferente. É completamente diferente. Tá? Então, o que a gente faz com a respiração? Primeiro, eu estou aproximando o meu canal vocal do meu peitoral. E aí isso faz com que eu tenha menos espaço para passar a respiração. E aí vai fazer com que eu fique cada vez mais ansioso, porque está ficando curto. Então, quanto mais curta essa respiração, mais eu gero ansiedade. E aí, gerando ansiedade, eu fico inseguro. O que acontece? Automaticamente o corpo começa a se defender, eu começo a proteger meu coração, porque aqui é a nossa parte vital. E eu vou começando a transmitir exatamente isso para outra pessoa, que eu estou inseguro nesse processo.
aonde eu projeto o ar faz diferença também? Porque projeto dentro da minha boca. Porque, se eu projeto a boca mais para cá, se o ar mais para cá, ou mais para cá, isso faz diferença na comunicação também? Faz. Se você tiver uma comunicação mais anasalada, normalmente você vai estar mais para dentro. Isso transmite uma introspecção. Uma comunicação mais vocal, mais impostada, que vem mais da garganta, no caso, né? E principalmente do diafragma, aí você coloca mais exposição, mais extroversão. Você começa a ter uma comunicação que chega mais longe dentro do verbal. Então, a gente começa a transmitir também que eu tenho domínio sobre esse território, porque a minha voz se imposta ali. Tá? Então, dependendo da situação, eu posso sim trazer um pouco mais para dentro, contar um segredo, vou ficar aqui mais calmo, coisa do tipo. Vem cá, não é para todo mundo saber. Ou eu posso falar distante. Vem cá, vamos todos aqui conversar sobre isso, enfim. Então, a forma como a gente está expondo a nossa comunicação realmente faz também, por trás das palavras, também tem essa transmissão de informação. Que eu vejo que tem os 2 pontos, né? O primeiro tô fazendo uma negociação. Eu quero mostrar para você que eu sei tecnicamente. Então, se eu mostro para você que eu sei tecnicamente assim, a outra pessoa que ela talvez isso transmita uma insegurança. Do mesmo ponto que às vezes eu tô tentando entender a pessoa, mas falo, e aí? Tudo bem? E aí? Aí a pessoa o fala, tom de voz muda completamente. Calma, eu só tô aqui explicando, calma. E tem pessoas que fazem isso de forma consciente, alinhada com a sua forma de comunicação, mas tem gente que faz algumas coisas dessa também de forma inconsciente, no sentido de tentar oprimir o outro também, né? Sim. Que eu conheci muito, agora querendo dar uma ideia de quem manda aqui sou eu, mas não era por aí, era muito mais um medo da fragilidade do que qualquer outra coisa. Da vulnerabilidade, sim. Né? Então, olha só. Quando você entrou aqui, eu já sabia que ia ser papo para 2 programas. Fácil. Mas tem uma coisa que a gente está falando até agora, basicamente, do comunicador para o seu interlocutor, certo? Sim. Então, assim, do vendedor, da vendedora para com quem ele está comunicando. Mas muito do processo de comunicação em vendas, e principalmente em vendas, é perceber o outro. Exato. É identificar toda essa simbologia da comunicação com quem eu estou conversando. E aí tem toda, não só pelo sentido do que a gente conversou até agora, que foi de estabelecer minha personalidade, mas também do ponto de vista de proporcionar um rapport, um alinhamento com quem eu estou conversando. Então, assim, é por isso que eu falo, só isso dá um programa para a gente conversar inteiro. Dá mesmo. Mas traz aqui para a gente alguns elementos, então, de quais são os cuidados que a vendedora, que o vendedor precisa ter na percepção desses elementos de comunicação do seu cliente. Perfeito. Primeiro ponto. Quando você está no presencial, entenda que a sua aproximação, o nome dessa ciência chama proxêmica, essa aproximação com outra pessoa, ela vai ser um perigo no primeiro momento. Você nunca sabe qual é o estado emocional que aquela pessoa está, você não sabe qual é o dia daquela pessoa, você não sabe qual é o histórico daquela pessoa. Então, se aproxima com calma. Começa a perceber quem é aquela pessoa, começa a perceber se a linguagem corporal dela está mais tensa ou está mais fluida. E você vai perceber isso justamente na tensão das musculaturas. Às vezes a pessoa está aqui, ó, com a mãozinha fechada. Calma. Conduz de uma forma que ela comece a se sentir confortável ali. Então, por isso que a gente nunca fala preço de primeira, porque aquela pessoa vai interpretar com base nas experiências vividas anteriormente. Se a gente falar preço logo na cara, tá bom, entrei na comparação, porque eu tô ancorando isso dentro do meu processo do que eu vivi até aqui. E não necessariamente sobre o que você tem a me dizer. Então, primeiro se apresente como alguém que pertence a ela. Veja a linguagem corporal, veja o processo, comece a conversar, comece a trazer para ela situações de que ela comece a perceber que você é parecido com ela. Principalmente na venda consultiva, né? Que a gente precisa muito desse processo. Sim. Nesse ponto, ok. Se o cliente começou a aproximar, ótimo. Se ele está meio de lado, tenha cautela. Porque eu ainda não estou 100% aqui com você.
Então, na linguagem corporal, o que a gente pode perceber é exatamente esse ponto. Se eu tô começando a aproximar, ótimo. E assim, o maior erro das pessoas é a gente achar que cruzou o braço, eita, ferrou. Sim. Essa é a clássica, né? Mitos da comunicação não verbal. Não verbal, né? Mito total. Primeiro, percebe se aquela pessoa tá debaixo de um ar-condicionado. Porque se ela tá cruzando baixo, ela tá simplesmente se protegendo do frio, minha gente. Calma, não é tanto assim. Então, o braço fechado, ele vai indicar algumas coisas sim. É uma proteção? Sim. É uma proteção negativa? Não sei. Perceba o contexto. Então, a gente não pode fugir do contexto jamais. O contexto daquela pessoa faz diferença sim. Uhum. Então, entendi naquele movimento, ok. A pessoa começou a soltar mais o fluxo verbal para conversar com você, ela está se sentindo à vontade para estar ali junto. Uhum. Então, comece a conduzir isso de uma forma que seja assertiva para você. Vamos fazer assim, assado? Dá a direção. Você é o vendedor, você vai dar direção. Se você não dá direção, quem vai conduzir a venda é o cliente. Aí você se ferrou. Concordo demais. Então, te precisa, sim, dar essa direção conforme o fluxo verbal. A pessoa está mais calada? Pergunte a ela se ela está entendendo para ela participar. E existem alguns outros elementos também que facilitam para a gente fazer essa conexão. Oferece um café, minha gente. Seja simpático, seja mais empático junto com aquela pessoa. Se você é um vendedor mais brabo, né? Mais colérico, então procure gente que é papum na venda também. Você vai perceber a linguagem corporal daquela pessoa que é mais imponente, que é mais assertiva, mais diretiva. Tem gente que não, tem gente que já é mais fluida, mais calma. Então, começa a perceber exatamente isso. Aquela pessoa, ela é mais prática? Ela não tá querendo perder tempo, não? Então, seja mais assertivo, mais direto e mais objetivo nas suas informações. Se aquela pessoa está precisando mais de um tempo, ofereça um acolhimento. Porque é justamente isso que ela está querendo. É uma experiência. Muito bom. Indo nessa linha, e aí a gente volta a um pouco do que a gente falou no começo, né? A gente pode modelar a nossa comunicação ao ponto de se equiparar com um cliente de maior nível intelectual, mas o inverso também é necessário, certo? Sim, ou seja, sim. eu preciso me adaptar muitas vezes àquele que não tem o mesmo nível de conhecimento, e não só conhecimento sobre tudo, mas conhecimento técnico do que eu estou falando e tal, do que eu estou oferecendo para ele. Então eu tenho que modelar o meu jeito de falar, o meu tom de voz. Então faz sentido isso, e como que a gente faz para identificar isso rapidamente? A gente precisa conversar com a pessoa, tá? Normalmente quem tem essa capacidade intelectual um pouco mais baixa, ela também reflete na imagem. Então, aquela pessoa vai estar usando algumas peças e acessórios que são mais simples. O simples que eu digo é no refino mesmo, na qualidade. Né? Não é aquela... Porque tem gente que se veste de forma simples, mas altamente elegante. A gente percebe que tem qualidade naquela vestimenta. Então, ela não sabe necessariamente se vestir bem. E qualidade não é preço que a gente está falando aqui. É refino mesmo. É refino, tecido. Porque tem gente que compra uma camisa de algodão, de algodão egípcio, e esse algodão é infinitamente melhor do que qualquer outro tipo de algodão. E ela não precisa ser necessariamente cara. Mas você percebe que existe uma qualidade no revestimento, tá? Ali, o próprio cuidado com a vestimenta já reflete isso, né? O cuidado com a vestimenta, o cuidado com a higiene pessoal daquela pessoa. Então, às vezes, aquela pessoa não penteia o cabelo direito, coisa do tipo. Então, você vai perceber isso na imagem também, tá? Mas o que eu gosto de dizer aqui em vendas, é importante para o vendedor também não se impressionar com a primeira impressão. É o contrário do que a gente ensina para nossa marca pessoal, porque a gente sabe que é importante. Ok, mas a gente não sabe que aquela pessoa tem esse conhecimento. Né? Então, por trás daquela imagem que você está vendo, pode ter uma pessoa de extremo capacidade de aporte financeiro que poderia comprar no Pix um negócio de 10 mil reais. A gente tem experiência de vender para condomínio, né? E aí, um dos casos, uma reunião de condomínio, bermuda, chinelo, normal. Absolutamente normal. Passou uma semana, o presidente de uma multinacional tá te chamando. Mas era o dito cujo. Ele estava na reunião de condomínio. O cara é presidente de uma montadora gigante. Falou, não, eu tava lá na reunião de condomínio, cara, eu gostei de vocês. Vamos fazer, você pode mandar aqui no nosso prédio, tá precisando de um outro escopo. Aí é outro, não é outro ser humano, é o mesmo ser humano. Só que ele tava com uma vestimenta em casa, né? Ele desceu, ele tava lá, terminou de jantar, desceu pra reunião de condomínio. Né? Com a cara que é cara de todo mundo de reunião de condomínio, ninguém desce feliz, né? A menos ela, só ela. Só na ela não, nem sempre, viu? Eu sou alegre, mas tenho meus momentos de raiva aqui também. Você imagina identificar essa pessoa. Mas, claro, tem um cuidado sobre tudo isso, mas eu vou dar um exemplo característico. Eu gosto de trazer umas peculiaridades aqui, né? O vendedor que gosta daquele terno, bico fino tal, ele vai vender para o agro.
Ele chega lá, no interiorzão de São Paulo, né, para vender pro cara de banana. Ele chega com o bico fino, já dando um trupicão na pedra, que o cara não vai entender. E aí você tem que se adequar àquele linguajar, porque na hora que o cara vai olhar, vai falar assim, você não é daqui não, né? É desse jeito, desse jeito. Você dá de onde? Porque não faz sentido comigo. O playboy da cidade chegando aqui no agro, sabe nem pisar nesse negócio aqui, ó, cidadão. Eu tive a experiência de estar em Cuiabá, e lá o cara falou assim, olha, você vai com cuidado, o pessoal aqui resolve na peixeira. Eu falei, como assim? Ele, não, falando sério, a gente tá no meio de uma obra, não tem ninguém ao redor, cara. Então vá com calma, fala com o pessoal com calma aí. É nesse nível. Então, o modelar também faz isso, mas como que a gente se adapta? Porque às vezes eu tô com meu guarda-roupinha só com as roupinhas finas, aí eu vou ter que comprar outra roupa diferente. Como é que é a vida do vendedor nesse Tenha sentido? sempre peças básicas no seu guarda-roupa. Sempre. Porque as peças básicas, elas vão comunicar em qualquer lugar. Todo mundo sabe o que é uma t-shirt branca. Acabou? Ou preta, sei lá. Tanto faz. Mas as peças básicas, elas são coringas para qualquer situação. Então, se você coloca... A mulher tem mais esse movimento, né? Então, a mulher vai calça jeans, blusa branca. Orna com seus acessórios. O homem, calça jeans, blusa branca, tá pronto, vai embora. Tá tudo certo, né? Então a gente já sabe nesse movimento. Então, o que vai fazer diferença é, você tá com básico? Tá. Chegou no lugar? Presta atenção no contexto. O contexto vai dizer a regra. Então, como a gente estava falando aqui agora do cara da multinacional, do dono da multinacional, que estava no seu contexto residencial, diante de uma reunião de condomínio, que ninguém tem paciência, o que acontece? Você tá olhando pro contexto. Beleza, você olhou pra ele, tá simples, e você tá de blazer, pô, tira o blazer e bota no braço. Nossa, é isso. Se adaptar nesse sentido. Tira o blazer e bota no braço, mostra que você tá tão confortável quanto ele ali. Acabou. É isso. Eu tive palestras, né? Palestras e tal, e uma vez eu fui para uma palestra, e blazer, camisa, e, cara, cheguei lá, o pessoal tava naquele clima de convenção, último dia de convenção de bermuda e chinelo. De bermuda e tênis, assim. Cara, primeira coisa, tem uma coisa que eu faço, que é a seguinte, lembrei do autor, é Nicholas Buchman, que é o autor do Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E tem uma coisa que, assim, normalmente você vai me ver de camisa de manga comprida, eu não compro camisa de manga curta. Mas se eu tô só de camisa, eu tô com a manga dobrada. Sim. Certo? A manga dobrada, que é aquela história da manga arregaçada, quem vai ao trabalho. Calça jeans e eu não uso mais sapato. Eu só uso tênis. Ou é tênis claro, ou é tênis escuro. Então, assim, é o lance. E aí, bom, eu voltando nesse dia. Na hora que eu bati o olho na galera... Cara, eu já fui brincando assim, já fui tirando o blazer, colocando de lado, dobrei a camisa de umas 2, 3 dobras para vir bem no meio aqui, né? E aí eu fui conversar com a turma e tudo mais, já dá aquela mudada. Acho que eu tava de relógio, tirei o relógio também, não, muito pesado. Você desarma a pessoa. É isso aí. Você desarma a pessoa, porque ela vai olhar, eita, o cara tá todo arrumado, meu Deus do céu, eu tô cansada, último dia de reunião, último dia de convenção. Ai, não dá pra deixar pra depois esse negócio, não. Aí tu já chega dobrando, ei, galera, tudo bem? Eu pensei, eita, olha só, não, peraí, ele arregaçou a manga, ele tá igual a gente agora, acabou. A linguagem, a informação que você tá passando é exatamente essa. Eu gosto de tirar o sapato, eu gosto de ficar de calça. Eu adoro ficar descalço. Sério? Então, todas as vezes que eu vou pra essa situação, assim, eu fico descalço. Aí teve uma última palestra que eu fiz, normalmente eu uso colete também, que é muito minha cara, né? Sim. Aí eu vi que eu era a penúltima palestrante, eu ia abrir a palestra principal. E aí o público tava ali saindo do coffee break pra vir assistir a palestra principal. Eu precisava jogar ele pra cima. Acaba que, dentro de um evento, tu sabe muito bem disso, né? Sim. A gente vai trabalhando a nossa comunicação justamente para fazer isso. E a gente pensa que isso não é venda? Isso é venda. Eu tô vendendo o último palestrante e, obviamente, todo o conjunto da história, né? E aí eu peguei e falei assim, não, vou tirar o colete, vou entrar, vou fazer brincadeira com esse povo. Troquei o tom da palestra inteiro. Deixei uma comédia. E trazendo justamente o povo junto comigo, ficou um negócio engraçado, ficou leve, justamente para todo mundo ficar com energia lá em cima e receber a última palestrante, que era a palestrante principal, com aquela energia lá em cima. Acabou que no final todo mundo queria conversar, né? Porque a gente acaba trazendo uma linguagem que mostra pro público que, poxa, caramba, ela tá lá no palco, mas ela não é inacessível, é igual a mim. Isso é uma característica minha. Agora, se não é sua...
Se você, por exemplo, não gosta de ser tão acessível assim, comunique isso também na sua postura, caramba. Porque não adianta nada você comunicar ser tão acessível e depois se irritar com a pessoa que tá ali na sua frente. Já vi um monte. Palestrante lá no palco, assim, quando vai lá pra galera tirar foto, o cara tá com aquela cara assim, ou não tira foto com ninguém, tá? Já vi de monte. Esse aí tem que cobrar Pix na conta pra poder ficar feliz e tirar foto. Tá tudo certo. É venda também, né? Muito bom. Um comentário que você fez, todo mundo tem que ter uma peça básica no seu guarda-roupa. A minha esposa tem um guarda-roupa básico para tuas peças. Mas eu fui no outro caminho. Eu comecei a me tornar mais básico. Outro dia eu precisei fazer uma palestra. Eu falei, preciso comprar uma camisa. Minha esposa falou, mas você só tem essas camisetas agora? Pois é. Mas o porquê que eu cheguei nisso? Para eu conseguir usar tênis, camiseta e calça jeans no ambiente que eu estava, eu precisava aumentar minha autoconfiança. Para eu conseguir se sentir bem e falar assim, é isso mesmo, e vou estar com essa roupa aqui, tá tudo certo. Porque antes eu me moldava. Olha só. Moldava minha roupa para poder estar ali naquele ambiente. Quando eu comecei a me conhecer e ter mais confiança, agora eu me coloco a minha roupa que eu acho mais satisfeito e falo assim, é com isso que eu vou entregar resultado. O que você quer? Resultado da minha roupa. Simples assim. O quanto a autoconfiança faz com que a gente possa ter uma imagem e comunicar uma imagem melhor. 100%. 100%. A parte da imagem vem de dois processos, autoconfiança e autoestima. Autoestima é o que sustenta por dentro e autoconfiança é o que demonstra fora. Então, primeiro começando com a autoestima, se você não está com a autoestima boa, não tem a peça mais bonita que vai fazer você se sentir bonito e se sentir bem. E se você não está se sentindo bem, a sua performance na hora da venda cai eu acho que em 70%, 80%, não é nem metade. Esse é o primeiro ponto. Quando você está com essa autoestima boa, e aí vem para a autoconfiança, que é, eu sustento essa imagem que eu quero transmitir, é incrível. Por quê? Tanto na linguagem corporal, quanto na linguagem verbal, as pessoas começam a olhar para você e começam a te imitar. Porque você começa a ser o dominante da situação. Uma coisa que é muito engraçada é que eu chego na rua, quem me vê comunicando nas redes sociais, no Instagram, sabe que eu chamo meus especialistas, as pessoas que chegam pra mim de fera. São feras no que fazem. Então eu chamo de fera. E aí, fera, tudo bem? E eu falo assim, em todos os contextos, né? Porque já é um linguajar meu próprio. E aí o que acontece é que as pessoas chegam, fera! É muito engraçado. E também do processo da vestimenta, né? Então eu chego, vou arrumar, todo mundo fala assim, eita, vamos chegar no nível dela, coisa do tipo. Então, quando você tá autoconfiante desse processo, a forma como você se apresenta vai necessariamente ditar que você é um líder. As pessoas vão falar, cara, eu quero ser igual a essa pessoa aí. Então, é importante demais a gente estar sempre em dia com a nossa autoestima e autoconfiança, que vai fazer com que os outros reflitam no nosso movimento. Cara, eu já tenho um monte de pergunta. O que a gente faz, cara? Ô, Vitão, volta esse relógio aí pra zero, Vitão. O Vitão tá sacaneando a gente. Não, o Vitão tá passando esse relógio de 2 em 2 ali. Não é possível, cara. Com certeza, Não é possível. Olha só, Nayara, olha só. O nome desse programa é O Que Não Fazer em Vendas, certo? É uma brincadeira que a gente faz, porque um monte de gente fala o que tem que fazer em vendas, a gente fala o que você não deve fazer em vendas. Com relação à comunicação, é muito mais do que... E agora, super entendido, na questão de imagem, é muito além do que só o que você veste e tudo mais. Mas, na sua opinião, dentro desse contexto de comunicação pessoal, o que não fazer em vendas? Ser falso. Nunca seja falso. Nunca. Adorei. Nunca seja falso. Porque quando você transmite essa falsidade, o que acontece? A sua imagem corrói. E aí, ao invés de você gerar um cliente que vai ser aquele fidelizador de marca e vai trazer mais clientes para você, ele vai simplesmente comprar de você nunca mais. Aí você vai ter muito mais trabalho com prospecção, muito mais saliva para gastar, muito mais outras coisas. Enfim, nunca seja falso, seja autêntico. Show de bola. Tô besta, velho. Show de bola. Tô besta. Nayara. E assim, né, pra audiência que nos vê, Nayara, é uma grata surpresa na minha vida que a gente se trombou num lançamento de livro de alguns amigos em comum. E muito engraçado que, assim, ela tava esperando, acho que uma turma chegar, eu tava esperando a Nete chegar, que é minha esposa. Então a gente tava meio avulso e eu fiz assim, né? E aí, o que você faz? E a gente começou a conversar. Dali surgiu uma amizade e eu quero te agradecer demais, Nayara.
demais por essa aula aqui de hoje. E assim, você fala com tanta alegria, você fala, é verdade, você fala com tanta autoridade, mas essa autoridade realmente vem dessa sua alegria, desse sorriso constante seu. Nossa, obrigado demais por essa aula de comunicação, de postura, de tudo que você trouxe pra gente, viu? Poxa, eu que agradeço o convite e assim, a gente precisa agradecer a Deus também, porque aquela conexão foi muito improvável. Muito. Muito improvável. E que bom que aconteceu. Porque depois desse processo todo, eu lancei um livro, ele lançou um livro, e a gente estava um no lançamento do outro, estava ajudando. E a amizade aqui continua, a gente está sempre trocando. E para mim o que importa é isso. Quando as conexões são genuínas, elas se sustentam. Aqui é a prova mais cabal de tudo isso que a gente tá falando nesse episódio. É isso aí, isso aí. E agora eu tenho uma caneca, tá? Desculpa você. Viu que chique. Nayara, que alma linda. Parabéns. Obrigada. A sua alegria é tão profunda que faz com que a gente se alegre. Obrigado por ter te conhecido. Um prazer enorme ter te conhecido. Espero que a gente tenha uma conexão mais para frente, que a gente possa fazer negócio juntos também. Parabéns pela tua jornada. E como o pessoal te encontra e o que eles podem fazer, ou seja, ao te encontrar, o que eles esperariam de você para poder se conectar? O que você faz? Dá um recado final aí pra galera. Me encontrar, você vai encontrar essa pessoa alegre que vai te ajudar a destravar o melhor da sua comunicação autêntica, através desse olhar sistêmico que tem. E vocês podem me procurar com o meu nome, que graças a Deus ainda sou única nesse mundo, Nayara Falkowski, em qualquer rede social, você vai me encontrar aqui também. Vai ser um prazer te ter por lá. Sei. Vitão, isso, coloca ali, ó, aí, Nayara Falkowski ali, ó, só para você ter certeza de como escrever o Falkowski. É isso aí. Parece difícil, mas não é tanto não. Depois que você descobre, tá tudo certinho, tá? Você que tá no Spotify, coloca Nayara com Y, F-A-F-A-L-C e já vai achar. Já vai aparecer. No Instagram, acha assim. F-A-L, Nayara com Y, F-A-L, vai aparecer em qualquer lugar, você vai me achar. É isso aí. Luizão, considerações finais, meu amigo. Considerações finais. Eu ainda vou relutar em colocar calça de boca apertada porque eu tenho a minha personalidade. Depois eu vou falar com ela. Eu já sou o contrário. Eu já uso calça curta e apertada com tênis, aquele chatinho, né? Tipo, não vou falar a marca que eu não... Não, mocassim, não, tênis. Tênis. Ó, casamento, assim, ó. Eu tenho um costume azul mais intenso, camisa branca, sem cinto, Sim. calça curta apertada e tênis sem meia. Isso é estilo, hein, gente? Estamos chegando lá. Essas calças mais leves também tô usando também. Aí passa um negócio na barba. Mas eu preciso saber se isso está comunicando com a minha essência, Hugo. É verdade. Não posso simplesmente comprar uma roupa. Ela acabou de me dar uma aula. Tá certo, é verdade. Depois a gente conversa sobre isso. E pra você que tá assistindo a gente, esse é o Que Não Fazer em Vendas. Eu até perdi aqui, acho que episódio 12, não é isso? É isso aí. 12º episódio da segunda temporada. Para você que quer patrocinar o Que Não Fazer em Vendas, faça contato comigo, Hugo Palestrando, nas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, e também com Luiz Schmidt nas redes sociais, certo? Isso aí, tamo lá. E olha só, semana que vem estaremos com mais um episódio inédito do Que Não Fazer em Vendas. Muito obrigado pela sua atenção, estamos aqui à disposição. Até a próxima. Valeu!